E aí, turma, bom dia! Como é que vocês estão? Dando aquela ajeitadinha no celular. Bom dia, meus amores. Bom dia, terça-feira. Bom dia, turma do quinto ano. Bom dia, papai. Bom dia, mamãe. Espero que vocês estejam bem, né? Em casa, com saúde, tá bom? Que a gente possa começar a nossa terça-feira assim, com um sorriso no rosto, né? Espantando aí a tristeza, as coisas ruins, os más fluidos, as energias negativas, né? Para que nossa manhã de terça-feira seja positiva e com um rendimento e aprendizado satisfatório, não é isso? Então, olha só. Ontem nós tivemos uma leitura do conto de adivinhação, né? Falando sobre um camponês que pensou e teve que ter um outro amigo para raciocinar melhor e ajudá-lo a transportar certas coisas de um lugar para outro, né? Aprendemos mais uma vez que o respeito deve estar em primeiro lugar, né? Respeitar sempre os mais velhos, os idosos, né? Assim, e jamais discutir, porque as experiências sempre são bem-vindas. E nós aprendemos sempre com a troca de experiências, com as conversas e com as histórias que os mais velhos têm para nos contar. Não é assim? Então, nessa manhã de terça-feira, a Sonara vai corrigir português com vocês e já apresentar a próxima página para vocês. Olha só. Ontem nós passamos 220 e 221 para vocês responderem, né? Então, olha só. Na interpretação, prestem atenção se está igual aí na resposta de vocês ou se está parecido, deixa, tá bom? Compreendendo o texto. Você conseguiu resolver a adivinhação antes de ler até o final? Quando eu perguntei se você conseguiria responder, você conseguiria resolver. Na página 218 tem essa pergunta, né? Antes de saber o final da história, você seria capaz de resolver a questão? Se não conseguir, vá para a página seguinte. Daí nós voltamos, né? Continuamos na página 219 e descobrimos como foi que o camponês conseguiu passar de um lugar para outro com os inhames e com toda a sua carga. Então, olha só, na 220, converse com os colegas sobre as soluções encontradas. Aí você deve ter conversado com a mamãe, com alguém que lhe ajudou na tarefa, né? No segundo quesito, diz o seguinte: quais são os personagens da história? Você respondeu o quê? A resposta é o camponês, né? A garotada, os meninos das aldeias e o lavrador. São 4. O camponês, né, como personagem principal, a garotada, né, os meninos das aldeias que estavam ali, aquele povo todo, aquelas crianças que estavam rindo do camponês, e o lavrador. Tia, se eu colocar camponês, os meninos da aldeia e o lavrador, fica certo? Fica sim, ok? Passando para o terceiro. No conto, um camponês precisava atravessar o rio, levando consigo algumas mercadorias. Escreva os 3 problemas que ele tinha e o que impediam de realizar essa tarefa. Resposta. O primeiro seria carregar um leopardo, uma cabra e um saco cheio de inhames. E o segundo problema era atravessar a correnteza. O terceiro problema seria usar uma canoa pequena. Então, são 3 aí, certo? Primeiro, carregar o leopardo, uma cabra e um saco cheio de inhames. Segundo, atravessar a correnteza. E terceiro, usar uma canoa pequena. Ok? Bem com calma, olhem aí as respostas de vocês. No quarto quesito, diz: marque um X nas alternativas de acordo com o que aconteceu. As crianças da outra margem do rio fizeram o quê? Primeiro quadradinho. Ajudar o camponês com sugestões? Não, né? Atrapalhar o camponês com comentários? Sim, marca um X. Encontraram a solução para transpor o rio? Não, não encontraram. Ou zombaram da situação do camponês? Zombaram, né? Então, são 2 quadradinhos para vocês marcarem. No quinto quesito diz: complete a frase. A garotada ficou em silêncio depois que o camponês falou de uma tradição, que era o quê? O respeito dos idosos. Sexto quesito, já na página 221, que diz o seguinte: a cabra e o inhame não podiam ficar juntos porque a cabra come inhame. Letra B. A cabra e o leopardo não podiam ficar juntos porque o leopardo come a cabra. Viram aí a questão? O que pensou o lavrador para resolver a charada?
Pensou, olha a resposta do sétimo. O que pensou o lavrador para resolver a charada? O lavrador pensou o quê, ó? Pensou que o leopardo e o inhame poderiam ficar juntos, porque leopardo não come inhame. Assim facilitou o entendimento do camponês, né? Oitavo, com base na solução pensada pelo lavrador, quantas viagens o camponês teria de fazer? E aí responderão o quê? A resposta seria: o camponês teria de fazer 4 viagens. Nono, de acordo com essa solução, o que ou quem viajaria mais? Quem viajaria mais? A cabra, né, meus amores, a bichinha. 10º quesito. Mercadorias são produtos para serem vendidos ou comprados. Com base nisso, explique o título do conto. 3 mercadorias muito estranhas. Quem seriam as 3 mercadorias estranhas? A palavra mercadoria gera estranheza porque se refere a um grupo inusitado e surpreendente de itens comercializados. Um animal domesticável, que seria o quê? A cabra. Um animal selvagem, que seria o leopardo. E uma planta utilizada como alimento, que seria o inhame. Então, explicar o título do conto, que é 3 mercadorias estranhas. Quais são essas 3 mercadorias estranhas? A cabra, né? Que é um animal domesticável, o leopardo, que é o animal selvagem, né? E o alimento comestível, que era o que? O inhame. 11º, 11 aí. O conto é africano, recolhido na literatura oral da Nigéria. Converse com os colegas, no caso, conversaram aí com quem? Vamos ver aí a letra A. Pela leitura, o que vocês puderam saber sobre esse povo e seus costumes? Letra B. O que há de parecido com os costumes da região onde vocês vivem? Aí são respostas pessoais, ok? E no 12º quesito diz o seguinte, ó. Explique o final. Ninguém deve rir de um mais velho. Por que ninguém deve rir de um mais velho? Devemos ter primeiro respeito, né? Pela pessoa humana. Respeito por sua idade, porque ela tem experiências, histórias vividas, né? E em terceiro, que se nós quisermos ser mais velhos um dia e obter respeito dos outros, precisamos dar o exemplo. Não é assim? Então, com isso, a gente finaliza a correção das páginas de português da segunda-feira. Agora, hoje, terça-feira, nossa atividade vai ser nas páginas 222 e 223, ok? Essa é português. Pegando agora geografia nas páginas 56 e 57. 56 e 57. Aí vai falar um pouquinho sobre as organizações, né, do que seria cidades planejadas e cidades que crescem espontaneamente. Ainda falando das cidades brasileiras, na página 56, tem uma leitura sobre Brasília, uma capital planejada. Né? Você sabia que a cidade de Brasília ela tem um formato vista de cima, do alto, né? Ela tem um formato de um avião. Se vocês não sabiam, pesquisem. Vão descobrir maravilhas sobre Brasília. Brasília não foi uma cidade que foi crescendo espontaneamente, ela foi uma cidade projetada, planejada, né? Com prédios muito bem feitos, muito bem elaborados. Então, algo planejado é diferente de algo que acontece espontâneo. E assim também foi com Brasília. Então, nós temos a leitura aqui, ó. A cidade de Brasília está localizada no Distrito Federal, onde fica a sede do governo brasileiro. Brasília é um outro exemplo de cidade planejada e foi construída para ser a capital do país. Tem toda uma estrutura aqui, ó, mostra aqui algumas paisagens, tá certo? Algumas imagens. E já tem uma questão aqui na página 56. Qual é a diferença entre a origem de Brasília e a de outras cidades brasileiras como Sorocaba e Cuiabá? Nas leituras anteriores, Sorocaba e Cuiabá foi uma cidade planejada como Brasília ou foi cidades que cresceram com espontaneidade, né? Então, na página 57, dando continuidade, eu tenho aqui, ó. Construção do Palácio do Congresso Nacional. Essa foto de Brasília é de 1959. Hoje, uma paisagem atual é totalmente diferente. Já a construção é bem feita, né?
terminada. São prédios belíssimos, né? Cidade planejada com prédios belíssimos, bem estruturados e com toda uma história, né? Se você for buscar no mapa, né? Pesquisa no Google. A cidade de Brasília tem formato de qual figura? Vocês vão descobrir que é a figura de um avião. É em formato de um avião, né? Quem estruturou milimetricamente, assim, com muito cuidado e com muito carinho, para Brasília ser realmente a cidade bela que ela é hoje. Mais à frente, no finalzinho do livro, nós temos a imagem dela atual e umas questões. A cidade de Brasília foi construída com que objetivo? Antes de Brasília, 2 outras cidades sediaram a capital do Brasil. Pesquise quais foram essas cidades e anote o que descobriu. Antes de Brasília ser a capital do nosso país, né? Antes de Brasília ser aqui, cadê? A capital do nosso país. Quais foram as outras 2 que foram antes de Brasília? Então, em história, é uma leitura bem rápida e pequenininha as atividades. Nós só temos 56 e 57, né? 2 páginas para a gente ler, prestar atenção e responder. São algo bem sucinto, bem prático, bem rápido, tá certo? Então, olha só. Só para a gente continuar aqui, diz o seguinte, ó. O projeto da cidade de Brasília foi elaborado pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Já ouviram falar nele? Eles planejaram os locais onde seriam as moradias, o comércio, os serviços e os edifícios dos órgãos do governo. As obras começaram em 1957 e em 21 de abril de 1960, a cidade foi inaugurada como a nova capital do Brasil. Brasília é uma cidade administrativa onde se localizam os órgãos públicos do governo federal, como o Congresso Nacional e os seus ministérios. É em Brasília que o presidente da República e seus auxiliares administram o país. Brasília é, sim, uma cidade importante, né? Não foi criada à toa, foi criada com todo um projeto, com toda uma história, né? Então, dando continuidade, vocês agora pegarão um livro de história. História também são mais 2 páginas, 68 e 69, tá certo? Que diz o seguinte na página de história. Ainda falando sobre os princípios do respeito aos outros. É interessante que no livro de português, no livro de história, sempre entrelaçando a palavra, uma única palavra, o respeito, né? Por isso que a gente diz que as aulas elas sempre podem ser de forma interdisciplinar. Um conteúdo de matemática introduzido em português, uma leitura de português trazida para dentro de uma leitura de história, né? E por aí vai. Então, em história, nós temos 68 e 69. Também 2 leiturinhas bem rápidas para vocês realizarem aí em casa, tá certo? Que dando continuidade lá no título, entendendo o respeito dos outros, diz o seguinte, ó. Descreva o que mais chamou sua atenção na gravura. Nós temos uma gravura em história aí, certo? Muitos aspectos da cultura dos negros escravizados sofreram discriminação no passado. Um exemplo é a capoeira. Vou ler novamente. Muitos aspectos da cultura dos negros escravizados sofreram discriminação no passado. Um exemplo é a capoeira, mistura de luta esportiva e dança desenvolvida pelos africanos escravizados. Acredita-se que ela seja praticada no Brasil desde o século XVIII, como forma de divertimento e defesa. Já viram? Hoje a capoeira é um esporte, né, meus amores? Mas antes era vista com maus olhos, né? Era uma dança, um esporte, como a gente diz hoje, dos negros de forma para se distrair, né? Mas que foi também, assim, algo de falta de respeito, né? De discriminação, né? Então, nessa leitura, vocês aí tem umas questões para responderem na página 68 e uma na página 69. Então, leiam com calma, certo? Dicionário não vai ler tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, para não ficar muito cansativo para vocês. Mas leiam com calma, são leituras fáceis, de entendimento bem claro também. Então, espero que nessa manhã de terça-feira vocês tenham tido, assim, uma noção do conteúdo, assimilar, colocar aqui na cabecinha e fechar aí
o baú das ideias para que o conhecimento fique para toda a vida. Lembrando que para todo sempre, seja com as pessoas, seja no ambiente de trabalho com as pessoas, na escola, com a família, não esqueçam da palavrinha respeito. Porque para eu demonstrar respeito para alguém, eu preciso também, né, mostrar respeito comigo mesma. No meu comportamento, na minha fala, na forma de agir. Não adianta eu falar bonito diante do celular para vocês ouvirem e agir diferente. Não é assim? Então, para eu poder merecer o respeito de vocês, eu tenho que também respeitar vocês. Não adianta eu exigir as tarefas todos os dias se eu também não fizer por merecer esse feedback de vocês. Entendam, minhas crianças do 5º ano. O respeito é assim, é sim a palavra-chave de muitas discórdias. A palavra-chave para resolver muitas briguinhas bobas, né? Muitas coisas erradas. Então, respeite. Se respeite primeiramente. Ame o próximo e se ame. Não é assim? Então, fiquem com Deus. Boa aula, bons estudos e até amanhã.